Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a segunda-feira de reuniões no Clube do Remo para definir o futuro aí da comissão técnica e também cobrar o elenco remista nesta sequência de temporada após o empate vergonhoso de ontem diante do nosso maior rival pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A gente vai debater alguns assuntos importantes aqui com vocês, inclusive uma informação aí trazida hoje, né, na imprensa a respeito do empréstimo que o Clube do Remo fez para pagar a premiação atrasada do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Vamos também conversar sobre o aporte financeiro que mais uma vez o governo do estado vai dar para o futebol paraense por conta aí do Campeonato Estadual e conversar também, claro, sobre esse jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, duríssimo, lá na Arena MRV pelo Brasileirão. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse vídeo é de 1.300, pessoal. 1.300 likes é a meta para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre o aporte financeiro que mais uma vez o governo do estado vai dar ao futebol paraense devido aí à disputa do campeonato estadual. A Funtelpa assinou o contrato ali com o governo do estado e, claro, para dar mais uma vez o name right do campeonato, o famoso Bamparazão, né, pessoal? E assim, esse ano, né, o aporte vai para 10 milhões de reais, que serão, claro, divididos entre as equipes, Remo e Paysandu, pegando o bolo maior. Mas eu só queria, mais uma vez, reforçar uma situação aqui com vocês. Na pandemia de 2020, o futebol paraense, ele correu um risco seríssimo de entrar em extinção por conta, claro, de não ter público nos estádios, por conta, claro, de não ter bilheteria. E desde aquela época o governo do estado tem dado um apoio gigantesco para todos os clubes aqui do Pará. Eu só queria falar isso porque existe uma hipocrisia vinda do mundo bicolor de que é só o Remo, né? De que é o Remo o tempo todo beneficiado pelo governo, porque tinha bandeira ontem em relação ali ao governador, a vice-governadora Hanna, né? Mas eles esquecem que nos últimos anos o governador tem ajudado eles, não só com o patrocínio do Bampará, mas com aportes financeiros aí em relação às campanhas que o Paysandu fez em Campeonato Brasileiro. Em 2024, deu um dinheiro ali que ajudou a pagar a premiação para o Paysandu e também, no ano passado, conseguiu, né, através de um acordo com o Bampará, pagar o Transfer Ban, que foi aquela dívida que eles não conseguiram contratar ninguém por conta de má gestão. Então você, bicolor, antes de você falar besteira, colocar o Remo no meio, colocar o Remo no bolo, pare para pensar por que o teu clube chegou numa situação como essa. Cobre dos dirigentes, não fique colocando o Remo no meio. Aliás, quando rolou protesto na Avenida Nazaré, uns meses atrás aí, tava o tempo todo colocando o Remo no bolo. O tempo todo colocando o Remo no bolo. E agora, claro, né, debocham aí porque o Remo tá na Série A, porque empataram o clássico ontem, parece que vão pra doca, né, de festejar o empate de ontem, graças ao Juan Carlos Osório, pelas escolhas dele ontem no clássico. E ficam falando besteira, Não esqueçam o passado de vocês. Não atire, né, pedra em teto de vidro. A hipocrisia reina no mundo bicolor e vocês sabem disso. Bom, galera, falando, né, na questão financeira aí, que é importante para ver, né, que o Clube do Remo ainda não recebeu o famoso dinheiro ali da Libra por conta da participação na Série A. Hoje saiu uma informação aí do Abner Luiz de que a diretoria do Clube do Remo vai fazer um empréstimo aí de 6 milhões de reais para quitar aquela premiação do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Algumas semanas atrás, né,
o Júnior Cunha e o Lucas Roçafa, eles trouxeram essa informação de que estava atrasado, né, essa questão da premiação aí, que os jogadores estavam cobrando, e encheram meu saco, porque eu aceitei um collab lá no Instagram, né, a relação a isso. Falaram que a gente estava querendo tumultuar, que eu estava querendo tumultuar porque aceitava ali um collab. Aí agora, depois do clássico, depois que o resultado positivo não aparece, aí todo mundo quer falar, né, de que essa premiação tá atrasada. Assim é fácil, né, mano? Assim é fácil. Quando as coisas estão tudo ok, a gente vem trazer a informação, a gente é o tumultuador, a gente quer só caçar like, a gente joga contra, né, mas uma informação quando é trazida, muita gente desdenha. E agora tá aí a informação de que o Remo teve que fazer um empréstimo porque a grana da Libra não tinha saído. E foi falado na época que saiu a informação de que o Remo tá atrasado por conta da premiação da Libra. Mas na época causaram, né, uma imensa confusão ali, né, por conta também dessa situação. Enfim. Mas o importante é que o Remo fez esse empréstimo. O Remo tem, né, como é que eu posso dizer, a credibilidade, né, a credibilidade no mercado para fazer esse tipo aí de empréstimo, né? O Remo tem, obviamente, o nome limpo no mercado e essa credibilidade hoje para fazer esse empréstimo, e quando a Globo, junto com a Libra ali, liberar, né, os valores, o clube do Remo, obviamente, vai quitar. Até porque já tem jogador aí incomodado, cobrando, jogador que talvez nem tenha mais oportunidade esse ano e participou da campanha do acesso. E assim, galera, eu sei que é muito assim, sabe, como é que eu posso dizer? Eu sei que é muito complicado citar o dinheiro dos outros, né? Mas eu sei que tem jogador que ganha bem pra caramba no Remo, mas o Remo também prometeu, né? O Remo prometeu ali o acesso, a grana da premiação pro acesso. E quando foi noticiado isso, que o Remo iria pagar a premiação, todo mundo trouxe também como incentivo. Então o justo é pagar. Se você prometeu, você precisa pagar o acordo. Agora, claro, que os jogadores do Remo, eles precisam jogar mais, precisam se entregar mais, principalmente ontem, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, quase que ninguém se entregou no clássico. É importante demais. Uma coisa não anula a outra, né? Porque você tá precisando receber uma premiação que você também vai deixar de jogar como foi ontem no clássico, repá. Falando nisso, falando inclusive aí nessa situação do clássico, né? Já tem gente também falando, poxa, o Remo não colocou o time titular, o Remo não colocou o time da Série A. Gente, eu repito, independentemente do time que entrou em campo ontem, o Remo tinha a obrigação de jogar uma partida melhor. O Osório tinha ali o dever de colocar uma equipe organizada em campo, um time que rendesse. As alterações dele no segundo tempo também tinham que ser boas alterações. Porque, repito, galera, o Remo tem um elenco, mesmo o time alternativo que tá jogando o Parazão aí, é um elenco melhor que o do Paysandu. O Paysandu tava todo quebrado pro jogo de ontem. Tinha 3, 4, 5 jogadores ali que já jogaram Série B, o resto, moleque da base, jogadores que estavam aí parados nas suas carreiras, né? E os caras mesmo assim se motivaram para ganhar da gente, porque também deram munição, né? Durante o dia, durante os últimos dias, deram munição pro Paysandu se motivar. Então, mesmo assim, com todas essas questões aí do Osório ter priorizado, claro, o jogo da Série A, que não tá errado, mas mesmo assim o time precisava entregar mais do que entregou ontem, que foi realmente vexatório. Bom, não é segredo para ninguém de que o nome do Osório não é mais unanimidade no Bainão, de que sim, ele corre risco de cair, como a gente comentou aqui no vídeo da manhã, e a gente recebeu uma informação agora há pouco, inclusive, de que o dia todo, né, dessa segunda-feira foi de reuniões no Bopará Bainão. São reuniões corriqueiras, reuniões ali, né, rotineiras sobre o futebol, mas existe sim essa possibilidade do Osório nem chegar no jogo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Existe essa possibilidade. Entretanto, eu tô achando muito em cima para tomar essa decisão. Acho bem difícil que a comissão técnica, no caso, perdão, a diretoria, mande, por exemplo, para lá, para Belo Horizonte, um Flávio Garcia, porque não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo de você demitir o treinador, no caso o Osório, e contratar outro para assumir contra o Galo. Entendeu? Não estou duvidando aqui da capacidade do Fábio Garcia, mas acho difícil a diretoria tomar essa atitude agora. Então talvez realmente o jogo contra o Atlético Mineiro seja ali o tiro de misericórdia para o Osório, né? Para ele dar a resposta, conseguir um bom resultado. Se o Remo conseguir jogar bem, ganhar o jogo contra o Galo, ou pelo menos competir, arrancar um empate lá, que é sempre complicado enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Remo talvez dê essa oportunidade ainda para o Osório conseguir, mas o nome dele não é mais unanimidade, né? Tem torcedor aí trazendo nomes e tudo mais, e no momento as reuniões aconteceram, mas nenhuma novidade em relação
a demissão do Juan Carlos Osório, tá bom? Segue, por enquanto, no comando técnico remista. Agora, eu só queria trazer aqui mais um ponto em relação, por exemplo, ao Guto Ferreira, né? Porque existe esse comentário de que o pessoal fala que se a diretoria do Clube do Remo voltar atrás, né, demitir o Osório e voltar atrás para conversar com o Guto, seria uma humilhação. E eu discordo, cara. Eu acho que a diretoria, se ela for atrás do Guto Ferreira, né, ela vai, de uma certa forma, corrigir o erro do ano passado. Porque, cara, ano passado, a gente não tinha tempo para fazer a troca que a gente fez. E, principalmente, o tempo que a gente perdeu entre a saída do Guto Ferreira, que aguardou até a última semana ali do anúncio do Osório. O Guto Ferreira aguardou até a última semana do anúncio do Osório. Tanto é que quando o Osório ele foi anunciado, só nas vésperas do anúncio do Osório é que o Guto Ferreira se despediu do Clube do Remo, porque ele estava aguardando a ligação da diretoria para contratá-lo, tá? Inclusive foi por isso que muita gente debochou da imprensa, dos canais na época, né? Porque o Remo não chegou ali a, de uma certa forma, deixar vazar o nome do Osório. Mas é porque o nome do Guto sempre até o último momento foi uma opção para a diretoria. Mas, por todas as razões que vocês já sabem, ele acabou não ficando. Então, como não tem mais um Marcos Braz na diretoria, que era o nome que fazia oposição ao Guto Ferreira, eu acredito que o Tonhão, principalmente ele, que foi quem trouxe o Guto Ferreira no passado, e o Guto Ferreira foi para mim a peça importantíssima para conquistar o acesso, com as pouquíssimas chances que a gente tinha de conquistar essa vaga na elite. A diretoria, na minha opinião, ela daria um passo para reconquistar a confiança nesse momento abalada do torcedor e trazer paz para o vestiário, porque os jogadores gostam do Guto Ferreira. Pô, o Guto Ferreira no futebol é um cara que todo mundo gosta. Eu não sou advogado dele, não sou viúva do Guto Ferreira, mas eu sou um cara muito grato a quem nos deu, talvez, a maior alegria dos últimos 30 anos. Então, se a diretoria pensar no pouco tempo que tem para ajustar o que está errado, o Guto Ferreira seja um nome interessante. Mas existem no Brasil técnicos que conseguem recuperar elencos também durante o decorrer das temporadas. Eu não vou dizer que eu quero esse cara no Remo, mas o Jair Ventura é assim, o Léo Condé é assim, né? Roger Machado acho que não, acho que o Roger Machado é mais um trabalho assim de início de temporada, além de ser muito caro, né? O Roger Machado beira em torno de R$1 milhão por mês, mas tem nomes aí que tem essa característica de recuperar os elencos. Eu não acho que a diretoria nesse momento vai atrás de um estrangeiro, por exemplo, o Palermo, não acho. Acho que vai atrás de um brasileiro, até por conta dos últimos estrangeiros que passaram por aqui, né? O Morínigo, o Antônio Oliveira e agora o Juan Carlos Osório, que tá realmente, né, bem na corda bamba, digamos assim, a corda tá quase arrebentando. Então, pessoal, é um momento de calma, de tranquilidade, principalmente para a diretoria. Porque nós vamos ter um tempo agora, do jogo do Atlético até o jogo do Inter, e talvez a diretoria também pense na questão da mudança, pensando na arrecadação contra o Internacional. Porque, se Deus o livre, o Remo não consegue um resultado positivo contra o Atlético, a torcida fica até preocupada e com o pé atrás de ir contra o Internacional lá no dia 25 de fevereiro. Então tudo isso tem que ser pensado, pessoal. E isso entra assim no debate. Tudo isso entra na hora da reunião entre os pares de diretoria. Então vamos aguardar, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Beleza? É isso, pessoal. Mais uma vez eu peço muito que você deixe o like, tá? É muito importante o like de vocês. Que vocês compartilhem aí com os seus amigos nossos conteúdos, verifique a inscrição, hype o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!